Romanos capítulo 9. Peço que permaneçam com as Bíblias abertas. Nesse capítulo, nós estaremos lendo todo o capítulo. Vamos ler por partes o capítulo todo. Nós vamos começar com Romanos 9, do versículo 1 até o versículo 5. Você que está em casa pode acompanhar. Digo a verdade, em Cristo não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. São israelitas, a eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também dele descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito para sempre. Amém. Pai querido, tua palavra que é viva e eficaz, e que é lida agora e que continuará a ser lida durante toda esta exposição, que ela se torne muito clara a todos nós pelo poder do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Deus é soberano. Este texto que nós vemos aqui mostra essa soberania divina. E nós vimos neste primeiro texto e os primeiros versículos, o apóstolo Paulo profundamente entristecido por causa da incredulidade do povo de Israel. A carta que o apóstolo Paulo escreve a esse povo, inicialmente, é uma carta em que ele mostra aos cristãos que vinham do judaísmo que não é porque Deus escolheu Israel, e Deus de fato escolheu Israel, e aqui mostra que Deus originalmente escolheu o povo, os descendentes físicos de Abraão através de Isaque, porque Abraão teve um outro filho, Ismael, da onde vêm os povos árabes. Mas Deus fez uma escolha especial através de Isaque, uma promessa que ele fez, que através de Isaque, as promessas de Deus e a bênção de Deus viria para todas as pessoas. Através de Isaque, ele deu os primeiros mandamentos, os mandamentos que a gente conhece hoje, e o resumo deles estaria nos 10 mandamentos, que, na verdade, se resumem em 2 principais, que Jesus Cristo deixou muito claro. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Mas os 10 mandamentos, isso é deixado, isso é esclarecido, isso é detalhado. Os 10 mandamentos falam sobre o relacionamento do homem com Deus, depois o relacionamento do homem consigo mesmo e o relacionamento do homem com o próximo, com as outras pessoas. Então, os 10 mandamentos, eles trazem, se nós olharmos para eles, tudo aquilo que é necessário para termos uma vida boa com Deus, uma vida boa conosco, uma vida boa com a coletividade, com as pessoas que nos cercam, começando pela nossa família e com as demais pessoas. Mas esses mandamentos, ao mesmo tempo, eles mostram como o ser humano é incapaz de fazer a vontade de Deus. Porque ninguém consegue guardar absolutamente os 10 mandamentos, de forma total. Deus é santo e nós teremos que guardar os 10 mandamentos de forma santa. Deus é perfeito e nós teremos que guardar os 10 mandamentos de maneira perfeita. Um dos mandamentos diz para não cobiçar. O que é não cobiçar? É não desejar nada que é do outro. Quando você deseja a mulher do próximo, você já cobiçou, você já pecou. Quando você deseja o marido da próxima, você também já cobiçou. Quando você deseja ter aquela fortuna que é do chefe seu lá, você já cobiçou. Ah, mas eu tenho uma ambição, mas quando essa ambição se volta, não, eu quero ter o carro que ele tem. Então, você está querendo igualmente, você está cobiçando aquilo que ele tem. Mesmo que você venha a ter aquilo de outra forma, algo parecido, algo semelhante,
Mas a motivação sua é uma motivação movida pela cobiça. Não caluniarás, não darás falso testemunho. Quando eu espalho uma notícia que eu não tenho certeza, as famosas, hoje chamadas de fake, né? Fake nada mais é do que mentira. Mas é uma mentira bonita, né? Mentira fake, falar... Eu não minto mais, eu espalho fakes. Quer dizer, eu sou mentiroso. Quando você coloca lá uma notícia que você não tem certeza, estão pondo fogo na esplanada do ministério, você joga aquilo, você não tem certeza, olha só o que está acontecendo, olha só o que fulano está fazendo. Naquele momento você está sendo mentiroso, você está dando um falso testemunho. Quando você espalha uma coisa que você não tem certeza, a fofoca, é uma mentira, é uma calúnia. Quem escapa disso? Por mais que nos esforcemos, por mais que sejamos dedicados, por mais que estejamos procurando fazer as coisas certas, nós não conseguimos. Então, por isso, os mandamentos que são tão bons, os mandamentos que vieram para aquela nação de Israel, inicialmente aquela própria nação mostrou que não conseguia guardá-los. Mas pior de tudo é que eles ainda quebraram o primeiro mandamento de ter um único Deus e passaram a ter vários deuses. Não bastava para eles uma fé única. Eles começaram a ir atrás de Deus e do diabo, ou dos diabos. Então, essa nação perdeu aquela condição original. Mas Deus fez promessas. Deus tem promessa para aquele povo. E o que Deus promete, Ele cumpre. Agora, o texto diz com clareza que nem todos que nasceram naquela nação são, de fato, filhos de Deus. Israel de Deus. Nem todos os que nasceram judeus são, de fato, os filhos da promessa de Deus, porque não estão fazendo parte do que Deus tinha, não estão aceitando o pacto, não estão submetendo a aliança de Deus. Então, nesse sentido, acontece com as pessoas que desobedecem, e aquele povo desobedeceu a Deus e perdeu. No entanto, Deus ainda assim tem promessas para Israel. Muita gente diz, o tempo dos judeus já passaram. A gente tem um grupo de cristãos que acham que os judeus, eu conheço gente que acha que só pelo fato de ser judeu você já tem tudo, e que o judeu é abençoado, eu quero ficar perto dos judeus, eu quero fazer, inclusive vão para igrejas. Que seguem os ritos judaicos, e quando essas pessoas fazem isto e se submetem a esses ritos, eles estão achando que estão agradando mais a Deus. Tem gente que está se circuncidando, tem gente que está guardando as festas judaicas, tem igreja que celebra as festas judaicas. Isso não tem valor nenhum em si, isso teve um sentido para aquele povo. Quem não é judeu não adianta querer ser judeu para ter a bênção de Deus, mas Deus tem ainda bênçãos para Israel. Outras pessoas dizem, não, Israel agora é a igreja, e tudo que foi prometido para eles fica para a igreja. Deus, o que Deus promete, Ele cumpre. Se Ele prometeu bênçãos para aquele povo, Ele vai cumprir. Não significa que ser judeu é abençoado. Eles têm uma proteção especial, Deus tem preservado aquele povo, mas como aquele povo tem sofrido, por causa até das desobediências que eles cometeram durante todo o período. Nós temos ainda a continuação da palavra de Deus, a partir do versículo 6, quando a gente vê do versículo 6 em diante, seguindo esse texto, nós vamos ler agora o que vai dizer do versículo 6 até o versículo 13. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei,
e Sara terá um filho. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, o nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse não por obras, mas por aquele que chama. Quando lhe foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Deus é soberano. Deus é soberano e escolheu o povo de Israel. E a escolha desse povo, apesar de ser um povo que falhou, Deus escolheu porque Ele decidiu. Nós não entendemos as escolhas que Deus faz. Não vamos conseguir entender nunca essas escolhas. Pelo fato de que Deus está muito acima da gente. Deus tem, na verdade, uma capacidade que nós não conseguimos entender, porque Ele estabeleceu os limites das coisas. Todos os rios vão para o mar, não vão? E o mar não inunda a terra. De vez em quando pode acontecer alguma coisa, mas não porque os rios vão para lá. Deus estabeleceu os limites para as águas. Ele diz isso em algumas partes da Bíblia. Deus estabeleceu os tempos deles, e por mais que o ser humano tente estragar as coisas de Deus, as coisas só são estragadas quando Deus permite, porque, de repente, aquilo que foi estragado é renovado. Existe uma mata em São Paulo, muito bonita, na região da Serra, quando a gente vai para Mariporã. Essa mata, que hoje ela foi preservada, foi restaurada, foi um grande cafezal. E o Estado comprou aquela área para fazer uma área de proteção ambiental. E o cafezal foi ficando ali. Sabe o que aconteceu? As árvores voltaram a crescer. Hoje você quase não encontra café. Eles não arrancaram os pés de café. As árvores foram crescendo naturalmente quando parou de mexer. Parece que plantaram alguma coisa, mas as árvores, através das aves, foram se espalhando de novo. E aquela região aquela área que está na região metropolitana de São Paulo, ela tem uma qualidade de ar que outras áreas de São Paulo não têm. E é interessante que Deus fez a renovação daquilo ali, eu creio, porque Ele é o dono da natureza. A gente tem que cuidar da natureza, a gente tem que cuidar de tudo aquilo que a gente usa, tem que tomar cuidado em não abusar, mas o ser humano não vai conseguir ir além do que Deus estabeleceu. Deus é soberano. Deus é soberano nas suas escolhas. Normalmente, naquela época, o filho mais velho era o herdeiro, mas Deus decidiu escolher o filho mais novo, que era Jacó. E por que Deus desprezou Esaú? Deus sabia do que Esaú seria. E Deus, então, na sua presciência, já sabia que Jacó é quem teria capacidade, e Jacó foi eleito e foi escolhido para ser aquele através de quem viriam as 12 tribos que formam a nação de Israel, e através de quem viria Jesus. Deus é soberano. Por que que eu nasci assim, eu nasci assado? Por que que eu não tenho as coisas que o meu irmão tem? Por que eu não casei com aquela pessoa? Por que é que eu nasci com esse problema físico que eu tenho? Por que meu filho nasceu com aquele problema? Deus é soberano. E o que Deus permite é o melhor. Não adianta a gente querer brigar com Deus. Então, Deus é soberano quando Ele fez a escolha daquele que deveria ser o abençoado e desprezou o outro. Deus é soberano. E continua no versículo 14. O que diremos, então? Que Deus é injusto, do versículo 14 ao versículo 18. De modo nenhum, pois Ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. E por causa disso,
muita gente vai dizer, então Deus não tem do que reclamar, e o texto vai continuar dizendo isso. Quando a palavra de Deus fala que Faraó decidiu não permitir que o povo saísse, até voltando atrás em algumas das suas promessas, lá na época que o povo de Israel ainda estava no Egito, Deus diz, e a palavra de Deus diz que foi Deus mesmo que endureceu o coração de Faraó. E por que Deus endureceu o coração de Faraó? Porque Faraó já tinha o coração duro. Mas ele poderia ter, em algum momento, amolecido, e aí Deus não teria cumprido todas as pragas que tinha que derramar sobre o Egito. Aquelas pragas do Egito não foram casuais. Cada uma das pragas era para ir contra uma divindade egípcia. E Deus estava mostrando que ele era soberano. Quando, de repente, o gado todo do Egito morre, os egípcios adoravam, uma das suas divindades era representada por um touro, e os touros morreram. Quando Deus fere o rio Nilo, e as águas dele ficam como sangue, naquela hora, Deus estava ferindo um deus do Egito, porque o rio Nilo era adorado como uma divindade. Porque realmente, pelas cheias do Nilo, é que a terra ficava fértil, aquela terra que é cercada de deserto. E é uma faixa realmente que é um grande milagre. É uma faixa de água no meio do deserto. E as enchentes do Nilo tornam a terra fértil. Até hoje o Egito é produtor do melhor tipo de linho. Até hoje. E esse é um grande milagre. E o que os egípcios faziam? O nosso Deus é o rio Nilo. E Deus, então, sangra o rio Nilo, faz o rio Nilo ter as águas dele como sangue, para mostrar que ele matava a divindade. Também os escaravelhos e todas as pragas estão ligadas. E a última praga, Deus matou os primogênitos. E ele mata o primogênito de Faraó. Faraó se considerava o Deus homem. E o filho de Faraó era o Deus homem também. E quando Deus mata aquele que seria o Faraó futuro, Deus está mostrando que ele mata qualquer Deus, por mais poderoso que se sinta, qualquer um que se sinta Deus. Deus quebra a soberba, mas para isso Faraó teve que ficar endurecendo o coração, porque realmente o coração dele já era duro. Então, quando diz que Deus endurece, de certa forma, aquele homem já tinha o coração duro. Deus, na sua presciência, sabe quem vai ser dele e quem não vai ser. E ele chama os que serão dele de eleitos, e, na verdade, ele os elege, porque ele escolhe aqueles que ele já sabe que serão dele, para que venham a conhecer o plano da salvação e venham a aceitar Jesus. E alguma pessoa diz assim, mas Deus está sendo injusto? Não, a salvação é oferecida a todos. Mas Deus já sabia, desde o início e antes da fundação do mundo, quem teria humildade suficiente para aceitar o plano da redenção, ou quem continuaria soberbo, achando que, pelo seu esforço, conseguiria agradar a Deus e conseguiria alcançar a sua própria salvação. Por isso que Deus escolhe pessoas, e agora ele está mostrando para Israel, para aquele povo judeu e para os cristãos judeus, que a mensagem de Deus seria para todos. Porque agora o povo de Israel teve o seu coração endurecido. Há muito tempo eles estavam endurecendo. E agora aquela geração tinha rejeitado o próprio Messias. E Deus estava abrindo as portas para todos os povos, porque ele tinha agora gente dele nascendo em todas as regiões. E nós não sabemos quem é dele e quem não é dele. Por isso nós temos que pregar o evangelho para todas as pessoas, porque nós não sabemos onde terá gente de Deus. E nesse sentido, Deus continua, e muita gente se pergunta, a partir do versículo 19 até o versículo 26, mas você vai me dizer, por que Deus ainda se queixa? Pois quem pode resistir à sua vontade? Mas quem é você, caro amigo, para discutir com Deus? Será que o objeto pode perguntar a quem o fez, por que você me fez assim? Será que o oleiro não tem direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que de antemão preparou para a glória,
Esses vasos somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei de meu povo ao que não era meu povo, e de amada a que não era amada. E no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Nós nunca podemos dizer que Deus é injusto, porque, como barro que eu sou, nenhum barro pode reclamar do que o oleiro faz com ele. Deus é injusto, por que ele até agora não atende a minha oração? Deus é injusto, porque até agora ele não resgata o meu filho. Deus é injusto, porque o camarada que faz tanta coisa errada está vivo até hoje, minha avó tão boazinha, morreu cedo ou está lá ainda acamada. De vez em quando nós somos levados a atribuir injustiça a Deus. Deus é soberano, mas ele é justo. Só que nós não conseguiremos entender, porque nós somos isso. E quando eu falo isso, é o que está dentro do meu dedo aqui. Nós somos menores que átomos na presença do Deus soberano. Eu não posso discutir com Deus. Eu não posso dizer que Deus está acertando, que Deus está errando. Eu tenho tão somente que confiar na sua palavra, na sua orientação. E o versículo 27 continua dizendo: mas Isaías clama a respeito de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá as suas palavras sobre a terra de forma plena e em breve. Como Isaías já disse, se o Senhor dos Exércitos não tivesse nos deixado descendência, nós nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. O povo judeu e os judeus cristãos estavam assim se perguntando, mas por que Deus agora está abrindo as portas para esse povo que nem se circuncida e que vem para a igreja e acha que só batizado já está acertando tudo? Porque Deus tinha dado a circuncisão como um símbolo para um determinado momento. Deus proibiu certos alimentos também para que o povo representasse a pureza de Deus por um determinado momento. Hoje podemos nos alimentar de tudo. Hoje, se você tiver que fazer operação de fimose por uma questão, faça, mas ninguém é obrigado a se circuncidar, e a circuncisão é a cirurgia de fimose. Não precisamos, não há mais essa necessidade, nem da observância de um dia exclusivo, do 7º dia. O povo de Deus do início do Novo Testamento começa a se reunir no 1º dia da semana, que até hoje nós nos reunimos, que é o dia que é chamado Dia do Senhor, o dia da ressurreição de Jesus. Passou a ter um sentido maior para nós. Então, os judeus que se questionavam, Deus está falando, olha, eu chamo a quem eu quero chamar. De vez em quando eu vejo algum irmão dizendo assim, por que a gente vai pregar na cadeia? Será que aquele povo não merecia ficar ali, pagar pelas coisas deles? Se tiver que aceitar Jesus, eles vão aceitar sozinhos. E por que nós, como igreja, ainda temos que ajudar um missionário que vai pregar o evangelho na cadeia? Eu já vi gente perguntar, por que a gente viaja tão longe, vai lá para o Oriente Médio, para aquele povo que vive se estourando, se matando? Eles não querem paz. E por que a gente manda a gente para lá? Já vi pessoas também dizendo, por que nós investimos dinheiro nas Cristolândias? Os caras estão lá, eles que procuraram, eles que optaram, eles que decidiram encher a cara, se encher de vícios. E dá tão pouco resultado, de 100 que entra, só 10 que saem bem. Os outros voltam para aquela vida. E por que a gente está fazendo isso? Porque nós não sabemos onde Deus tem povo dele. E ele mandou nós, como Igreja de Jesus, pregarmos o Evangelho a toda criatura. Porque eu não sei quem vai ser e quem não vai ser. Eu só sei que ele me deu uma ordem e eu tenho que cumprir essa ordem. Eu só sei que ele deu uma ordem para a igreja e a igreja tem que cumprir essa ordem. E, nesse sentido, o texto ainda continua, e nós vamos ler os últimos versículos, do 30 ao 31. Que diremos, então? Que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, a saber, a justificação que decorre da fé,
e que Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não o buscou pela fé, mas como que por obras. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e rocha de ofensa, e aquele que nela crê não será envergonhado. Quem é essa pedra? É Jesus. Jesus Cristo, que foi escândalo para os judeus que o rejeitaram. Jesus Cristo, que é escândalo para muita gente. Uma vez eu vi uma pessoa que frequentou a igreja uma época, e ele disse assim, olha só, Deus une todo mundo. A gente só devia falar de Deus. Quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente ofende o muçulmano. Quando a gente fala de Jesus Cristo, a gente ofende o budista. A gente teria que falar só de Deus. Mas que Deus? Um Deus genérico? O verdadeiro Deus, e só há um verdadeiro Deus porque há muitos falsos deuses. E o verdadeiro Deus é aquele que se revela em Cristo Jesus. É aquele que veio ao mundo na pessoa de Cristo. É aquele que viveu a vida santa e poderosa, aquele que morreu na cruz, pagou o preço dos nossos pecados e ressuscitou. Esse Deus, que é Deus Pai, que é Filho, está conosco hoje pelo Espírito Santo. Esse Deus que se manifestou em Cristo e só em Jesus Cristo é que existe a possibilidade de salvação. Ele é soberano. Ele já sabe quem vai ser dele, ele sabe por que ele fez você assim e me fez assado. Ele sabe por que ele deu oportunidades para pessoas que eu acho que não mereciam e por que ele não dá oportunidades para pessoas que eu acho que merecem. Ele sabe por que nós temos um pastor Pedro que há tanto tempo sofre com um problema físico e temos outras pessoas tão ruins que estão vendendo saúde. Ele sabe por quê. Deus é soberano. Eu sou um barro que sou moldado por ele. Eu tenho que ser um barro moldável. Você tem que ser um barro moldável. Você tem que ser um barro que se deixe ser moldado por ele. Você tem que crer no que a palavra dele diz e obedecer. Você, por você, não conseguirá, mas pelo poder do Espírito Santo, reconhecendo que Jesus Cristo pagou o preço dos seus pecados na cruz e aceitando ele como Senhor e Salvador, deixando ele dirigir a sua vida, buscando compreender a vontade dele todo dia através da palavra, você tem que entender que esse Deus soberano exige que você tenha responsabilidade. Nós não sabemos até onde vai a soberania de Deus, até onde vai a responsabilidade humana. Mas nós sabemos uma coisa, eu não posso questionar Deus, eu tenho que crer. E se Ele manda eu fazer uma coisa, eu vou fazer. Se Ele manda eu não fazer, eu não vou fazer. Porque Ele é soberano, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Mas Ele deu a nós a sua palavra e Ele mandou Jesus Cristo para ser o nosso Senhor e Salvador. Nós temos que crer nele de todo o coração. Nós temos que, na hora da dificuldade, na hora em que nós não estamos entendendo, louvá-lo, porque Ele mesmo ordena que em tudo devemos dar graças. Nós temos que, mesmo na hora em que dói, mesmo na hora em que a gente está sentindo falta de, confiar que Ele supre todas as nossas necessidades e que Ele nos dá forças para suportarmos. E na hora certa, Ele vai nos tirar daquela angústia. Não sei se hoje ou depois entenderemos, mas pela fé temos que glorificá-lo em tudo. Deus é soberano. Cabe a mim obedecê-lo. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Tenha juízo, obedeça a Deus, Ele pode. Obedeça e creia nele. Obedeça e submeta a Ele. Obedeça e aceite a palavra dEle como a regra de fé e prática para a sua vida. Que Deus nos abençoe.